Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos é bem clara: o reino dos céus não é comida e nem bebida. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus é Cristo Jesus. O reino dos céus não é comida e nem bebida, é justiça, é paz, é segurança para aqueles que estão com a paz que excede todo entendimento, com uma mentalidade guardada em Cristo, segundo seja qual for a adversidade, tudo lhe é bem sucedido, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Até mesmo José disse: aquilo que quiseram fazer com que o prejudicasse, ele disse, se transformou para que se cumprisse os desígnios de Deus. Assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam e perseveram e não desfalecem, ele transforma toda maldição em bênção. Nós não investimos segundo o padrão do mundo, onde a traça e a ferrugem consome e o ladrão mina, mas buscamos sempre em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e não andamos com solicitude desta vida e também não duvidamos da providência do Senhor. Ele nos ensina: não andei com solicitude segundo os pagãos, segundo vive aqueles que estão no padrão deste mundo, preocupados que havereis de comer, de beber, de vestir. Ele nos ensina: não vê os pássaros que não tem celeiro e nem trabalha? O pai que é agricultor cuida deles, porque o que é mais para o corpo do que o alimento é a vestimenta. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente? Eles não tecem nem fiam, quanto mais aqueles que depositam a confiança naquele que é o Filho do Homem, aquele que é maior do que Salomão. E assim ele tem demonstrado dia após dia sua fidelidade para conosco. Mas nosso maior galardão, que é o nome escrito no livro da vida, e assim aqueles que têm fome e sede de justiça, a nossa grande alegria ser saciado dessa fome e sede de justiça, do qual dia após dia ele tem sido fiel e tem vencido todos aqueles que se opõem à sua verdade. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Porque a palavra diz que esta sabedoria, assim como é válida para aquele que a possui, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, ela também assim como recebemos de graça, e de graça ofertamos. Mas o Senhor nos ensina que, além de anunciar a verdade para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, o Senhor nos ensina que devemos aborrecer o mal constantemente. Aqueles que enganam e escravizam o povo com a mentira.
Dia após dia nós clamamos e o Senhor tem operado grande justiça sobre a terra, trazendo juízo sobre toda a obra fraudulenta, porque está escrito que a testemunha fraudulenta não ficará impune. E este é o nosso galardão, com que emudeça, com que silencie, com que cale a ignorância dos insensatos. Porque ao invés de trazer benevolência ao povo, eles causam destruição, por estar os desorientando e ainda usando o nome do Senhor em vão. Dia após dia o Senhor os amarra em feixes para aquele grande dia que se aproxima depressa, aonde ali o seu verme não se queima. E o Senhor é aquele que convence aqueles que há de se encontrar salvação, assim como a palavra diz que todos não são de fé, e aqueles que não são de fé, no autor e consumador da nossa fé, perecerão sobre toda a face da terra. Ficarão somente aqueles que são justificados por ele, onde a palavra diz: tu procurará os seus acusadores e não os encontrarão, porque o Senhor dia após dia os vence pelo sopro da sua boca, e assim ele está a proceder, e nós glorificamos, porque esta é a finalidade daqueles que recebem o dom de justiça, e a palavra diz que aqueles que não queiram se arrepender, que o Senhor os entregue logo para Satanás. E assim o Senhor está a proceder, porque o anjo da morte está a passear sobre a face da terra, e aqueles que não têm a marca da promessa são ceifados. Assim o Senhor está a proceder, e assim dia após dia perecem aqueles que intentam contra o ungido de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.